Olá pessoal, estamos começando mais um programa Fazendo Esperança. Em 2023, quando a fazenda completava 40 anos, a província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, foi um dos locais que recebeu uma das Fazendas da Esperança inauguradas. O evento aconteceu no início do mês de agosto, inaugurando assim a 5ª unidade da fazenda naquele país. Na edição de hoje, vamos apresentar algumas experiências de acolhidos e de voluntários que vivem nessa localidade. Dom Juliace, atual bispo da Diocese de Pemba, fala da chegada da Fazenda da Esperança. O bispo anterior, Dom Luís, de Lisboa, fez os contactos para também ter a Fazenda de Esperança. Ele saiu antes de concretizar este pedido e eu cheguei, encontrei o pedido e concretizamos o pedido. Não sem muitos custos, mas porque nessa altura a guerra e a pobreza se fizeram aqui mais visíveis nesta parcela do país. A guerra do terrorismo que já dura desde 2017. Entretanto, os fundadores e todos os intervenientes olharam para a situação do povo da Diocese de Pemba e perceberam que a missão também se faz com gestos muito importantes e ousados, como ir para lugares como é este lugar daqui, onde há sofrimento, onde há miséria, onde há falta de tantas outras coisas, mas para ser presença no meio dos outros. E hoje, nas 3 casas existentes que foram restauradas, a Fazenda da Esperança de Chiuri tem a capacidade para acolher 28 pessoas. E aos poucos, com a ajuda de benfeitores, vem melhorando suas estruturas. Hélio, que conheceu a nossa comunidade em Dombe, na província de Manica, é um voluntário e atual responsável. Ele recorda o momento que teve que sair da fazenda com todos os acolhidos por causa de ameaça de ataques e invasões. Logo que eu cheguei, vim para aqui, fui direcionado para assumir essa fazenda aqui de Chiuri, né? Que no início estava no começo, e fiquei por um período de 2 meses, na verdade. Logo que eu cheguei foi em janeiro e fevereiro. No período de março nós tivemos a confusão política, infelizmente, dos ataques do suposto Al-Shabaab que nós chamamos aqui, que infelizmente estava um pouco mais forte. Então tivemos que se retirar em um período de 2 meses praticamente. Fomos se hospedar na fazenda de Dombe, juntamente com os meninos que estavam aqui naquela época. Fomos para Dombe, ficamos lá 2 meses, 3 meses e depois voltamos juntamente com o Hildo, já com uma estrutura para refazer a estrutura maior. E graças a Deus de lá até cá, hoje estou a fazer 1 ano, já é 4 meses que estou nessa fazenda aqui, depois dos ataques voltamos novamente. Temos os cuidados com a horta, né, que é a plantação, o cuidado, o regadio, a colheita, né, para o nosso consumo, temos as pocilgas, né, para poder cuidar dos porcos, os galinheiros com patos e galinhas. E também temos nossos trabalhos assim, nas 3 casas nós temos, e o pátio em si, a harmonia. A nossa relação com a comunidade é muito boa, graças a Deus. Nós sempre rezamos a missa quando podemos aqui nessa capela aqui do lado, que onde antigamente funcionava como uma paróquia, podemos dizer assim. Hoje nós fazemos presente lá para junto com a comunidade, celebrar nos domingos as nossas missas. Então a relação nossa com a comunidade é muito boa. Com a paróquia já nem digo, os padres geralmente sempre se fazem presente aqui entre terça, quarta e sexta-feira para poder celebrar junto conosco a missa aqui na Fazenda da Esperança. As irmãs salesianas, filhas de Maria Auxiliadora, estão presentes em Chiuri há muitos anos e nos falam dessa longa trajetória em Moçambique e dos trabalhos que desenvolve na comunidade, também as atividades com a Fazenda da Esperança. Logo a seguir, a chegada das irmãs em Maputo, na Marcha, precisamente há 73 anos, as irmãs chegaram 10 anos depois aqui em Chiuri. Portanto, temos 60 anos de presença aqui em Chiuri. Apesar de que nestes 60 anos tivemos um período em que tivemos que sair por causa do tempo da Revolução, as nacionalizações, os missionários, as missionárias foram expulsos dos territórios da missão. E perdemos até várias possibilidades de missão que nós tínhamos aqui. Ficamos apenas em Pemba, continuando a presença, mas logo que foi possível regressar a Chiuri, cá voltamos, já não para a missão, a primeira missão, onde atualmente está a Fazenda da Esperança,
Mas, regressando, em 1992, já foi uma presença aqui na Vila de Xuri, a vila atual de Xuri, em que estamos aqui presentes nestes anos com um envolvimento maior na paróquia, na educação, na pastoral social, nesta realidade dos deslocados presentes na primeira linha, na linha da frente, juntamente com toda a equipa missionária para responder a este grande desafio. Nós aqui em Xuri, as Irmãs Salesianas, trabalhamos mais no âmbito da educação, mas chegando aqui e vendo a realidade daqui de Xuri, precisamos também trabalhar com os deslocados, por causa da situação da guerra que vivemos durante esses anos. Então, a nossa comunidade tem escola, tem escolinha. Eu trabalho na fazenda diretamente com os meninos. Vou uma vez por semana, gostaria de ir mais, mas como tenho trabalhos na escola, sou a diretora da escola, então tenho mais trabalhos, muitas tarefas, então dedico-me nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras, dou catequese aos meninos, também acompanhamento espiritual, humano, e a nossa presença lá é muito importante porque eles não têm contato com as pessoas de fora. E me veem como uma irmã mais velha, como uma mãe, então eu carrego todo aquele sofrimento deles comigo. Sofro, rezo, e quando chegam no final da caminhada eu fico contente porque recebem batismo e mesmo eles saem felizes. Eles saem tristes quando não chegam no final da caminhada. E a catequese que vou dando ajuda-lhes porque eles mesmos vão conhecendo a pessoa de Jesus Cristo. Tenho experiência de rapazes que vêm muçulmanos, acabam saindo de lá batizados. É uma alegria para eles e para mim. E o que me entrepela tanto é que esses que chegam muçulmanos, as perguntas que fazem são muito profundas, que fazem com que eu também faça exame de consciência da minha própria fé. Porque vindo de uma outra religião não é como quem é cristão, no sentido que eles querem conhecer mais do profundo Jesus. Então a gente dá aquilo que pode. A Fazenda da Esperança Santa Cruz, em Xuri, atualmente está com 14 acolhidos. Milton Brito é um deles e se recupera há mais de 6 meses. Ele partilha um pouco de sua experiência. Para chegar aqui, tive mesmo que procurar uma ajuda, porque estava a passar por uma situação muito complicada na minha vida. Além da drogadição, tenho até hoje um problema de saúde, né? Que hoje em dia está a ser fácil, né? Estou a superar um pouco de tudo isso, né? Com essa experiência aqui na Fazenda da Esperança, né? De poder amar sempre, de viver a palavra. Isso me faz esquecer tudo aquilo que eu vivi, esquecer no sentido positivo, né? De procurar olhar para frente, né? Com a ajuda do pessoal daqui da Fazenda, eu tenho conhecido um pouco mais, quer dizer, de mim, né? Coisas que eu não sabia sobre mim, coisas novas, né? Porque antes eu estava a perder sentido na vida, né? E perdendo sentido na vida por não conhecer as minhas qualidades, não conhecer aquilo que Deus preparou, né? Para a minha vida. Então eu me desvalorizava nesse sentido, né? Não dava valor à minha vida e daí que eu caí nas drogas, né? E hoje, conhecendo o quanto sou valoroso para Deus, né? E entendendo isso, eu busco sempre agradá-lo, fazer a vontade dele, o que não é nada fácil, né? Mas a Fazenda tem ensinado os meios para a gente fazer minimamente a vontade de Deus, que é viver a palavra, né? O meu problema de saúde era uma coisa que me levava sempre, quer dizer, me colocava parado na vida, né? E me levava à depressão, na verdade. Mas como a Fazenda oferece esse tripé, né? Que é espiritualidade, trabalho e convivência,
E o trabalho tem me colocado à disposição, sabe? A sair de mim, a procurar fazer pelo outro. Então, vou esquecendo das minhas dificuldades, né? Assim, a espiritualidade também, sem dúvida, né? É o que me fortalece cada vez mais. Então, é difícil, né? Estar num estilo de vida assim, com um problema de saúde, mas eu penso que o maior problema de saúde, às vezes, não é físico, é psicológico. Então, se a gente consegue vencer a parte psicológica e espiritual, a física é de menos, né? E o engraçado, a experiência que eu vivi esses dias foi justamente na missa de Domingos de Ramos, quando todos saíam para ir para a igreja. Eu preparado também, pronto para ir, e de repente o padrinho pede para eu ficar para guardar a casa. De princípio eu fiquei bravo, né? Porque pronto, queria estar com o pessoal, queria aproveitar a missa, uma missa muito especial, né? Mas quando eu fiquei, aí aquilo mexeu comigo, porque é uma palavra muito forte, né? Que era a palavra do mês, examinar tudo e ficar com o que é bom. Então comecei a examinar a situação, né? E percebi que, de facto, antigamente, minha família nem me deixava ficar sozinho em casa, nem me confiava para guardar nada. Na verdade, eu é que tirava as coisas de casa, eu é que roubava. Mas hoje, ser confiado uma casa, ser deixado a guardar, para mim isso é muito gratificante, sabe? É poder saber que as pessoas estão a confiar em mim, e fiquei muito feliz de fazer essa experiência, né? E me sinto vivo de voltar à vida, de poder ser confiado em alguma coisa, né? Estou muito feliz realmente por isso. Agora vamos dar uma pausa para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta, mostrando mais depoimentos de alguns acolhidos que estão na Fazenda da Esperança de Chiuri, em Cabo Delgado. Não saia daí, até já! Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Estamos de volta com o programa Fazendo Esperança e nesta segunda parte do nosso programa vamos conhecer mais algumas histórias de acolhidos que se recuperam na Fazenda da Esperança Santa Cruz, em Chiuri, lá em Cabo Delgado, que fica no norte de Moçambique. Confira um pouco das experiências do Décio, Robson e Zacarias. Eu comecei nos meus 14 anos provando álcool e não consegui mais parar. Fui bebendo e quando dei conta de mim já estava numa situação difícil. Mas durante a minha vida eu tive também bons momentos, né? Me formei, mas mesmo assim tive empregos, tive oportunidade de emprego. Mas por causa do álcool eu não conseguia manter nenhum emprego. Eu começava um emprego, perdia, começava um outro emprego, perdia. E chegou um momento que eu já não conseguia. Não tinha sucesso em nada, a minha vida nunca andava, era sempre tudo que eu fazia não dava certo, tudo que eu fazia não dava certo. E graças a uma pessoa muito especial, que é a minha mãe, que ela sempre teve esperança em mim, que um dia eu podia ser um filho bom, e ela sempre acreditou em mim que era possível. Num desses dias ela falou comigo sobre a Fazenda da Esperança e eu não recusei, de imediato eu dei o meu sim. Eu estava trabalhando em Nacala, na província de Nampula, e ela me apresentou a fazenda e eu logo aceitei. A minha chegada na fazenda foi boa, mas foi um pouco difícil porque quando eu cheguei à fazenda, tinha um grupo que acabava de sair por causa dos ataques terroristas. Então eu e um outro maninho éramos os primeiros acolhidos
dessa nova fase. Chegamos e foi um pouco difícil porque o outro maninho também tinha vontade de desistir. E eu dizia para ele que vamos aguentar, vamos ficar, vamos perseverar. Mas eu fui percebendo que quando eu dava força para ele ficar, e ao mesmo tempo eu fui dando conta que não só ele precisava daquela força, e eu precisava da companhia dele para poder dar minha continuidade na fazenda. E graças a Deus nós os dois perseveramos. E quando eu dava força para ele ficar, eu também conseguia ficar. Eu vi nele um Jesus abandonado e a companhia dele me fez perseverar. E aí foram chegando mais maninhos. E graças a Deus a minha vida na fazenda tem sido muito boa, com a vivência da palavra, do terço e das outras atividades que nós temos aqui. E graças a Deus eu estou muito feliz por estar aqui e pela vida que eu estou levando. Eu sou natural da província da Zambésia, cidade de Quelimane. Eu, aos 16 anos de idade, comecei a consumir maconha e comecei a beber com alguns amigos. Vinha bebendo. E daí eu era um jovem muito dedicado aos estudos e tinha muitas amizades de futebol, muitas amizades boas. Ao andar do tempo, comecei a perder aquelas amizades através do uso excessivo de drogas. Já tive emprego aos 19 anos. Acabei o nível médio, primeiramente, há 4 anos atrás. Entrei na faculdade. Quando entro na faculdade, o rendimento já não é aquele mesmo, o esperado. E daí vi que não estava a ser eu mesmo através do uso das drogas. E daí minha mãe viu que realmente meu filho precisa de ajuda e levou-me à fazenda. Quando leva-me à fazenda, eu não sabia onde iria. Chego aqui, eu falo que eu estou bem, não posso ficar aqui. Quando percebi a regra, tudo. E o responsável disse, nós não obrigamos ninguém a ficar. Sentei num canto com ela, conversei e ela disse, filho, você precisa se recuperar, você precisa se ajudar para nós te ajudarmos. Foi a palavra que me motivou. Encontrei o meu ser novamente, o meu eu passado. Estou muito feliz por essa nova vida. Nesse caso, o retorno à vida. Estava perdido nas drogas, no álcool, na prostituição, mas hoje sinto que voltei a ser eu de antes, com uma cognição muito mais fresca e muito mais coerente. Já aquela alegria, aquela vontade de viver, aquela paz, já pode renascer novamente. Estou muito feliz e agradeço muito a minha mãe por ter me ajudado, os meus familiares, os meus tios, minhas tias, e aqueles que me apoiaram, os meus responsáveis, os meus amigos da caminhada. Estou muito feliz, só espero terminar bem a minha caminhada e voltar à minha vida. Conheci a Fazenda da Esperança no Zobo, né? Quando eu ia fazer alguns trabalhos de eletricidade instaladora. Sempre já vinha acontecendo, né, na minha vida. Trabalhei na EDM, Eletricidade de Moçambique, de repente perdi emprego e ganhei emprego na Vulcan, aliás, o Vale Moçambique, sempre também perdi o emprego. Meus pais são de Testemunha de Jeová. Eu parei há muito tempo ir lá na igreja, desde que eu conheci o ensino médio. E daí, em 2021, conheci a Fazenda da Esperança, tanto com a Canção Nova, trabalhei para Malta Pedro. Aliás, não trabalhar, foi uma ajuda que a Canção Nova me deu para formar os jovens para autoemprego, né? E a minha fraqueza foi no mês de dezembro do ano passado, quando completava o meu 4º mês, queria desistir. Mas no mês de janeiro, quando acompanhei a missa do Padre Alessandro, quando diz que você, enquanto que está no meio de Jesus, alguma coisa, há uma esperança. Enquanto que você está fora de Jesus, não há nada. Sempre encarei a fazenda, sempre com dificuldades. Agora estou no 8º mês a caminhar. Aquela palavra me tocou muito e agradeço a Deus por tudo que tem feito na minha vida, porque a Fazenda da Esperança mudou mesmo a minha vida. Mas descobri que
sem Jesus no meio, não sou nada, nem mesmo tendo emprego como, não sou nada. Silvestre Gabriel é um voluntário em Chiuri e conheceu a Fazenda da Esperança em 2019, após a passagem do ciclone Idai por Moçambique. Naquela ocasião, ele perdeu quase toda a sua família. Então, aquilo aconteceu em 2019, então, na minha zona, aquela água cheia, né, chegou às 2 horas de madrugada, junto com toda a família, e depois nós todos acordamos, procuramos uma maneira, tendência para sair, não conseguimos, porque todo lado já tinha água, então a tendência nós pensamos, subimos numa mafreira grande, ficamos por aí 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7 horas, 9, aquela água já estava a começar a encher, com ventania e frio, depois já ficamos período de 24 horas, né? Aquele mafreiro não aguentou, caiu toda a família, então tentei minha maneira também para se salvar, comecei a nadar e andei uma distância em cima da árvore daqui, acho que fora de 25 km que eu consegui nadar, então encontrei uma mangueira, fiquei naquela mangueira aí toda a noite, dia seguinte, e comecei a gritar, pedir socorro. Depois aquele socorro vieram me levar, ela já vai para as 9 horas do dia seguinte. E quando eu saí, a tendência daí era para procurar minha família, para me encontrar com minha família, minha esposa, principalmente minha mãe e meus pais, né? E comecei a caminhar, procurar minha família, graças a Deus encontrei meu pai e juntamos toda a família. Fizemos matemática, eu perdi minha família, minha esposa e minha filha, e meu irmão mais novo, que tinha 5 anos, e outra tinha 16 anos. E depois de uma semana, é quando eu encontrei com o irmão Hildo, né? E ele me levou até a fazenda, e eu não conhecia como funciona a fazenda, dizer a verdade, né? Eu não conhecia, só que eu fiquei por aquilo. Quando o irmão Hildo me levou, me aproximou, de maneira que eu estava sujo, bem assim, sem esperança naquele tempo. E depois daí, o irmão Hildo me pergunta, você não quer viver conosco na fazenda, na missão? Eu conhecia a missão, mas como aí dentro, como que se vive, eu não conhecia, né? Mas depois daí, eu dei-me um sim, fui para a fazenda, mas depois de uma semana, eu comecei a entender assim como que funciona, então começamos lá na fazenda, que vive drogados, não sei como é que é, pessoas que ficam na rua, então eu naquele tempo eu não conhecia como uma pessoa fica na rua, mas de andar do tempo comecei a perceber que não, o vício não é só droga, né? Às vezes o comportamento também faz parte, então eu comecei a tomar uma decisão, não, eu tenho que ficar aqui. Me deram essa proposta de fazer 1 ano, não foi fácil, foi muito desafio. Terminei meu ano. Quando eu terminei meu ano, então eu vi daquilo que Deus fez comigo de graça, Ele me conseguiu me dar de graça. Eu pensei, não, se Deus me ajudou, por que eu não vou conseguir também dar de graça daquilo que Deus fez para mim? Então me senti esse desejo de ser voluntário. Então, quando eu terminei, fui para casa, voltei e comecei de novo a começar com meus estudos e terminei. Hoje estou aqui em Chiuri fazer essa missão e é uma alegria assim me lembrar um pouco do meu passado, e hoje eu vejo muito diferente dentro de mim. Ser Deus da nossa vida, ser Deus da nossa história, curar nossas feridas, ser Deus da nossa obra. E chegamos ao fim do nosso programa. Hoje mostramos a realidade da Fazenda Esperança Santa Cruz, localizada na província de Cabo Delgado, em Chiuri, no norte de Moçambique,
e também experiências de alguns acolhidos. Atualmente, estamos presentes em quase 30 países com 170 comunidades. Em breve, vamos mostrar também aqui no nosso programa realidades de outras fazendas da esperança presentes em Moçambique. E para conhecer mais sobre os nossos trabalhos que desenvolvemos, e também ver notícias e eventos que acontecem nas fazendas, visite o nosso portal. Siga-nos também em nossas redes sociais e nos ajude a continuar levando esperança a todos que precisam, sendo um embaixador da esperança. Faça parte dessa grande família. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa Fazendo Esperança. Então, até lá. Tchau. A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.